vitaliza. Lembrando que o Sol, ele tá no signo de Escorpião, que é um signo, né, pensando nas características de Escorpião, que acaba iluminando o que a gente não vê, ilumina as nossas profundezas, ilumina os nossos medos. Escorpião é um signo regido por Marte, então a gente pode estar percebendo os nossos conflitos, os nossos inimigos, aonde de alguma forma a gente está desperdiçando a nossa energia. Bom, então hoje, vamos para os aspectos do dia. A Lua saiu do signo de Aquário 1h da madrugada e ingressou no signo de Peixes. Então, Aquário é esse signo mental, a gente se volta muito para as ideias, para os ideais, e quando a Lua ingressa em Peixes, a gente adquire todas essas águas, essa sensibilidade. Pensando nos mitos, né, relacionados ao signo de Peixes, Peixes está relacionado com o mito de Afrodite, Vênus, e Cupido, né, Eros, que é o filho dela. Então, tem um momento na história em que Tifão, que é um monstro, ele tenta destruir os deuses. E aí, nesse momento, Eros e Afrodite, né, Vênus e Cupido, eles fogem. E nesse momento de fuga, eles se transformam em peixes. Então, a constelação, ela vai para o céu, né, os peixes vão para o céu por conta disso. Então, nesse momento de fuga de Eros e Afrodite, eles se transformam nesses peixes. Então, tem até o simbolismo, né, do peixes, é esse cordão que une os dois. Então, esse é um dos mitos relacionado ao signo de Peixes. Então, traz toda essa questão de fuga, traz também essa necessidade ali de proteção, né? Então, são alguns dos temas que a gente pode relacionar. Lembrando que Afrodite, ela vem das águas do mar, né? Então, aquele momento que Saturno, Cronos castra Urano, é a partir daí que ela nasce. Então, Peixes também exalta Vênus. Então, também é um lugar que a Vênus se sente muito confortável para sentir, para amar, tá? Então, voltando aqui falando do céu do dia, 1h a Lua saiu de Aquário, ingressou em Peixes. Então, a gente se sensibiliza, o nosso corpo ele fica muito aberto às influências. Até pensando no próprio peixe, né? Pensando nos outros signos de água, a gente tem Câncer e tem Escorpião. Câncer, o signo do caranguejo, ele tem a carapaça, ele tem essa proteção, ele tem um corpo vulnerável, um corpo mole, ele não tem esqueleto, mas ele tem essa proteção da carapaça. E o Escorpião, ele tem o veneno, né? Tem toda essa questão da autodefesa. O peixe, ele não tem esse filtro, ele não tem uma barreira. Então, ele sente tudo. Então, tem até uma autora, a Deborah Holding, que ela fala que a única defesa do peixe é nadar para longe, é fugir. Então, muitas vezes, pessoas, né, que têm esse signo forte, elas podem ter essa tendência a fugir. E a fuga da realidade, às vezes, é bom, né, no sentido de criar coisas artísticas, né, de se voltar para o mundo espiritual, de ter esse mergulho ali no inconsciente e trazer algo de volta, né? O problema é muitas vezes, às vezes, se deixar ser levada pelas correntes, né, pelo coletivo e não fazer suas próprias decisões. Então, hoje é um bom momento para se conectar com o que você sente que te cura, né, com essas práticas espirituais, artísticas. 19 e 20 vai ser o próximo aspecto que a Lua em Peixes vai fazer com Mercúrio em Sagitário. Então, Mercúrio é esse nosso planeta da comunicação, dos estudos, da mente. E a quadratura é aquele aspecto de tensão, né? Eu já falei para vocês nos outros dias que sempre acontece em signos que são da mesma modalidade, mas são em elementos diferentes. Então, tanto Peixes quanto Sagitário são da modalidade mutável, Peixes é das águas e Sagitário é do fogo. Então, é como se tivesse um cabo de guerra ali, né? O Peixes, ele quer se entregar, ele quer sentir, e Sagitário tem essa energia de ação, de entusiasmo, de fogo, né? De se aventurar, de filosofar. Então, a gente pode sentir isso durante o dia. Às vezes, esse aspecto ele pode se dar, né, pensando no exterior, né? No interior pode ser essa dificuldade, às vezes, de expressar o que a gente está sentindo, mas às vezes, pensando em alguma conversa, às vezes a gente sente que as palavras são insuficientes, que a gente não consegue se comunicar de uma forma
que a gente seja entendida, sabe? Então pode trazer essa sensação durante o dia. Então esse aspecto, ele vai ficar aplicando, né? A gente tá se direcionando a ele até 19h20, tá? Então, às vezes, se você ficar insatisfeita com a sua mente, se você achar que não tá conseguindo se expressar, pode ser bom esperar um pouquinho depois, né? Passando ali 19h20, esse aspecto, ele já se enfraquece, mas aí 10h40, 22h40, a Lua, ela vai se juntar a Saturno. Então, Saturno tá em Peixes, então tem uma fusão, né? A Lua sendo esse símbolo do nosso corpo, Saturno sendo o símbolo do tempo, então eles se misturam. E o que pode acontecer, né? O que isso pode reverberar em nós? Muitas vezes a gente lida com Saturno, a gente aprende as lições de Saturno, vamos dizer assim, através das faltas, através da carência, através até dessa percepção da solidão, da necessidade de isolamento. Então são questões que podem vir. Só que ao mesmo tempo, Saturno ele também dá limites, ele também estrutura, ele também ajuda a gente a construir uma disciplina. Então pode ser um momento ali que você percebe os seus limites emocionais, você percebe que você está sendo sobrecarregada, às vezes você está querendo ajudar muito as outras pessoas, às vezes, né? Ou às vezes até um excesso de empatia, não é nem ajuda, às vezes você está sofrendo muito pelo outro. Tanto que tem um mito também, um outro mito relacionado ao signo de Peixes, ele tá no livro que se chama Arquétipos do Zodíaco, que é basicamente assim, para expressar, né, para vocês entenderem um pouco dessa qualidade de Peixes. O mito é do golfinho e do menino. Então funciona basicamente assim. O golfinho era muito associado a essa figura de Peixes também, tá? Então, o menino e o golfinho, eles eram amigos, né? O menino sempre dava comida pro golfinho, até que um dia o golfinho viu um menino se afogando. E aí, ao invés dele ajudar, ao invés dele chamar ajuda, enfim, dele fazer alguma coisa prática, ele vai lá e morre junto com o golfinho. Morre junto com o menino. Então o golfinho ele acaba de alguma forma se compadecendo, né? Ele sofre junto, ele morre junto. Então muitas vezes, né, quando a Lua tá em Peixes, ou pessoas que têm esse signo muito forte, muitas vezes alguém tá sofrendo, a outra pessoa sofre junto. Sendo que às vezes uma coisa mais prática, que a gente pode pensar no signo oposto, que é o signo de Virgem, ajudaria mais, né? Então às vezes fornecer uma ajuda, fornecer um remédio, fornecer, né, alguma coisa que seja útil. Então muitas vezes o peixe ele vai por esse caminho de sofrer junto, sendo que nem sempre isso ajuda, nem sempre isso é benéfico, né? Então, pensar nesse mito, né? Pensar se às vezes você tá sofrendo muito e na verdade não tá ajudando nem você, nem o outro, né? Então, acho que é um bom dia para refletir sobre isso. E já dando um spoiler dessa semana, então, sobre o céu dessa semana, algumas coisas vão acontecer. Então, amanhã, a gente está no último dia da Vênus em Sagitário. Amanhã, a Vênus já vai ingressar no signo de Capricórnio. Então, tem essa mudança ali do fogo, a gente vai para a terra, né? A deusa do amor, ela dá uma aterrada, ela se esfria, né? Sai desse signo de fogo. Na terça a gente vai ter uma lua em Áries, que traz toda essa energia, esse ânimo, né? Lembrando que a lua está crescendo, então a nossa energia ela vai crescendo durante a semana. Na quinta a gente tem uma lua em Touro, a gente se aterra, se volta mais pro corpo. É um signo onde a lua se sente muito confortável para se conectar com o prazer, com as sensações físicas, com a consciência corporal. E na sexta, dia 15, a gente vai ter a lua cheia, então esse momento ápice da lunação, de celebração, de comemoração, onde a gente pode sentir essa intensidade emocional também nos eventos. E Saturno também fica direto, então sai da retrogradação e começa a andar para frente, né? Esse planeta que representa o tempo, as estruturas. E no sábado, dia 16, a gente vai ter uma lua em Gêmeos, né? E depois que a lua tem esse momento ápice da lunação, ela fica completamente cheia, em seguida ela já começa a decrescer em luz, tá? Então ela já vai diminuindo. Então esse momento mais intenso é na sexta, e daí no sábado a lua já muda de signo, ela já vai para esse signo mutável, né? Regido por Mercúrio, então se volta mais para a mente, para as ideias, né? Para essa questão mais mental.
Então é isso, gente, sobre a semana, sobre o céu do dia. Então se atentem às suas emoções, percebam as suas emoções, se às vezes vocês precisam silenciar, se às vezes vocês precisam de alguma prática artística, espiritual, né, de escrita, para dar voz a essas sensações, a esses sentimentos que estão vindo. Percebam também os seus limites, digam não, né? Sempre que tem aspecto com Saturno é o momento da gente se responsabilizar pelo que a gente está sentindo.